Olá, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Como está o som para vocês? Bom dia, professora. Tá tudo certo, dá para escutar bem. Beleza, pessoal. Então, já iniciei a gravação da nossa aulinha de hoje. Então, vamos fazer alguns comentários iniciais, né, sobre as aulas dessa semana, as videoaulas que vocês tinham para assistir, e depois vamos partir para a solução de exercícios de aplicação. Então, os conteúdos dessa semana, vocês puderam assistir a aula de escoamento interno, então, convecção aplicada a escoamento interno. Então, agora aqui que é importante, pessoal. Então, quando a gente fala de um escoamento interno, a camada limite, ela vai ser formada, mas ela vai sofrer a influência de superfícies adjacentes, né? Então, por toda a camada, se a gente pensar numa tubulação, né, por toda a superfície interna dessa tubulação, eu vou ter a formação da camada limite. Outra coisa importante é que quando a gente fala do escoamento interno, então a gente vai ter uma influência de várias temperaturas. Então, por exemplo, a gente vai ter a temperatura que o fluido vai entrar na tubulação, a temperatura de saída, a temperatura da superfície desse tubo, né? A temperatura numa determinada altura, então, determinado X do tubo a uma determinada altura dentro da camada limite, certo? Então, a gente tem a região de entrada, né? E a gente tem a região de escoamento completamente desenvolvido, que é a região em que há o encontro das camadas limites, né? Então, dessa parte para frente, todo o fluido ali, toda a porção de fluido nesse escoamento vai sofrer a presença de a presença de uma superfície, ou seja, eu não vou ter nenhuma parte de fluido, nenhuma porção de fluido na corrente livre, né? Tudo estará dentro da camada limite. Então, quando a gente fala de balanço de energia, de escoamento interno, perdão, então, para a gente poder resolver um problema, a forma ideal é a gente sempre fazer um balanço de energia para o fluido dentro dessa tubulação, que é o que a gente vai fazer agora. Então, claro que na aula eu apresentei as equações para vocês, mas nós vamos conseguir resolver os exercícios sempre aplicando o balanço de energia, né, para o fluido dentro da tubulação. Então, eu vou resolver o exercício com vocês hoje, aplicando esse balanço de energia, né? E nós vimos também correlações, né? Então, agora correlações para Nusselt, válidas para o escoamento interno, então, para cada geometria, para as condições de escoamento, então, Reynolds, né, principalmente, então, para cada condição de escoamento, para cada geometria, eu vou ter uma correlação adequada para o número de Nusselt, e com o Nusselt eu consigo calcular o coeficiente de convecção e aí calcular fluxo ou taxa de transferência de calor, certo? E em convecção natural, então agora a gente não tem nenhum equipamento, né, forçando o fluido a escoar, então eu tenho forças de empuxo, então em função da diferença de densidade devido à temperatura, né, então devido à diferença de densidade, o fluido quente ele vai subir, empurrar o fluido frio para baixo, e esse movimento vai ocorrendo de forma natural. Então, obviamente que essas condições de força de empuxo, elas terão que aparecer nos nossos cálculos de taxa e de fluxo de convecção. De que forma? Então, agora, lá na convecção natural, foi apresentado a vocês outros números adimensionais, que é o número de Rayleigh e o número de Grashof, que eu tenho lá um coeficiente beta, eu tenho a gravidade, então aparecem no cálculo desses números adimensionais, e eles, então, vão ser utilizados para nos dar o embasamento, como a gente calcula o número de Reynolds, como a gente calcula o número de Prandtl, né? Para encontrar uma correlação adequada para Nusselt. Agora, o número de Grashof, principalmente Rayleigh, né, que é o Grashof vezes o Prandtl, que nos vai fornecer informações adequadas para a gente escolher uma correlação adequada para o número de Nusselt. Então, essas correlações vão mudar de acordo com o número de Rayleigh, de acordo com a geometria, então sempre, né, porque o H depende de todas essas considerações. E aí a gente vai escolher uma correlação adequada para o Nusselt, calcular o H,
e depois calcular a taxa e fluxo. Então, essa dinâmica de usar correlações para o cálculo do H, basicamente vale para o escoamento forçado, interno e a convecção natural, certo? Só que, claro, obviamente, que as correlações mudam para cada consideração. Então, o que a gente tem que avaliar os números adimensionais de forma adequada, a geometria e todas as condições, quando eu tenho temperatura constante na superfície ou fluxo constante na superfície, para escolher uma correlação adequada, certo? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre as videoaulas? Podemos seguir para o exercício, então, pessoal? Muito bem, então eu vou resolver com vocês os exercícios, quero resolver os dois exercícios do final da aula 16 e do final da aula 17, certo? Vamos ver como vai o nosso tempo, mas eu acredito que a gente consiga trabalhar com esses dois exercícios aí. Então, eu vou compartilhar com vocês. Vocês já estão conseguindo ver o exercício aí na tela de vocês? Sim, prof. Sim, prof. Ok. Então, vamos lá. Então, pensando que nesse exercício, ao invés da gente pegar equações prontas e aplicar aqui, nós vamos fazer todo o balanço de energia para o fluido dentro dessa tubulação, tá? E eu gostaria que vocês resolvessem também aplicando o balanço de energia nos exercícios de vocês, tá? Então, água entra em um tubo fino de cobre de 2,5 centímetros de diâmetro interno, de um trocador de calor a 15 graus Celsius. Então, a gente tem a água aí está entrando na temperatura de 15 graus Celsius, certo? Eu ainda não vou colocar os valores das temperaturas aqui, porque primeiro eu vou fazer o balanço com vocês, depois a gente define essas nossas condições de contorno, né? Então, ele vai entrar com uma taxa de massa aqui, que ele diz, então, com taxa de massa de 0,3 quilogramas por segundo, e é aquecida do lado de fora pela condensação de vapor a 120 graus Celsius. Então, ó, 120 é a temperatura aqui da superfície da tubulação. Então, o vapor vai condensar e vai manter essa temperatura da superfície de 120 graus Celsius, que vai aquecer a água que está entrando a 15 graus Celsius. Então, considerando que o coeficiente médio de transferência de calor é 800 watts por metro quadrado Kelvin, então perceba que agora a ideia desse exercício não vai ser usar uma correlação para a gente achar o H, porque ele já forneceu. Então, ele vai pedir outra coisa, é outra metodologia, outra forma de resolver os problemas de escoamento interno. Então, o que ele pede? Determine o comprimento do tubo necessário para aquecer a água. Então, na saída, a água vai sair aqui, numa temperatura de 115 graus Celsius. E como dado, ele fornece o calor específico para a água, né, de 4.187 joules por quilograma Kelvin. Então, eu só vou indicar, vou colocar uma temperatura de entrada aqui, uma temperatura de saída, só para a gente sinalizar no nosso desenho. Então, nós vamos ter que calcular o quê, pessoal? Todo o comprimento dessa tubulação aqui, que é necessário, né, para a gente aquecer, para que a temperatura na saída seja de 115 graus Celsius, certo? Então, percebam, se eu tenho um fluido escoando, né, ele entra e vai sair lá do outro lado, então eu tenho um estudo de convecção, certo? Então, vamos colocar aqui as nossas hipóteses. Então, esse é um problema de aplicação bem legal para trocador de calor, né? Então, primeiro que a gente falou aqui, como eu tenho um fluido em movimento, eu vou ter aplicação de convecção de calor, certo? Vamos deixar sinalizado. Segundo, nós temos uma geometria cilíndrica, né? Opa. Vou deixar aqui, a geometria já posta também.
Pessoal, vamos considerar estado estacionário, ou seja, a gente não tem acúmulo, né? Porque ele não disse de variação com o tempo da temperatura, então vamos considerar que esse escoamento já atingiu o estado estacionário. Então, lembrando sempre que o estado estacionário indica que eu não tenho acúmulo de energia dentro do volume de controle. E também não tenho no meu volume de controle, no meu fluido dentro da tubulação, eu não tenho geração de energia, certo? Então, sem geração de energia. Certo? Concordam com essas hipóteses? Sim, querida professora. Muito bem, pessoal. Então, qual a estratégia que a gente vai usar para calcular o comprimento dessa tubulação? Vamos fazer um balanço de energia nesse tubo. Então, para iniciar o nosso balanço de energia, ao invés da gente pegar o volume de controle toda a tubulação, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma partezinha dessa tubulação aqui, que eu estou sinalizando em vermelho. Vamos fazer o balanço para essa partezinha que é representativa, né, do todo, que é toda a nossa tubulação, para a gente descrever as equações, enfim, e depois a gente amplia as nossas condições de contorno para toda a tubulação. Então, L, o comprimento da tubulação, vai de 0 até L, depois que as nossas condições de contorno, né? E onde eu tenho o meu X igual a 0, a minha temperatura é a temperatura de entrada, e onde X é igual a L, a temperatura é a temperatura de saída, certo? Mas depois a gente vai ampliar essas condições de contorno. Primeiro, vamos pegar um pedacinho aqui da nossa tubulação e vamos observar o que acontece com a energia, certo? Então, eu tenho uma água que está escoando numa taxa de massa que é conhecida, certo? Então, ela vai começar, o fluido vai começar a ser aquecido aqui, então ele vai entrar nessa região aqui com uma determinada taxa de energia que eu vou chamar de Q1, certo? Então, essa taxa de massa, então, tem um calor específico, uma taxa de massa, e uma temperatura, então, dentro desse nosso volume de controle, que eu vou colocar essa dimensão aqui, ó, dessa parte, vai ser um ΔX, certo? Então, aqui eu tenho minha distância x, nesse ponto eu vou ter a minha distância x mais ΔX, concordam? Então, aqui eu tenho x mais ΔX, já que essa minha distância aqui, eu chamei de ΔX. Concordam com isso? Sim? Então, aqui em X, eu vou ter uma determinada taxa de energia, ou fluxo de energia, entrando nesse voluminho de controle que a gente definiu aqui na dimensão ΔX. Certo? Bom, então vamos considerar a saída, que é fácil. Então, essa taxa de massa que entrou, ela vai sair e vai carregar consigo a energia que ela ganhou, trouxe desde lá da entrada, mais o que ela vai ganhar aqui dentro, né? Enfim, vamos chamar a nossa saída de um Q3. Por que eu vou chamar de Q3? Porque o que acontece? Essa porção de fluido, quando ela está aqui nesse nosso volume de controle, ela vai ganhar energia dessa superfície, concorda? Então, vai trocar energia do fluido com a superfície quente. E esse fluido está em movimento. Então, a troca, quem é definido pela troca de energia que existe entre uma superfície parada e um fluido que está escoando em diferente temperatura? Convecção, isso é definição de convecção. Então, esse fluido vai ganhar uma energia aqui que eu vou chamar de Q2 por convecção. Concordam? Então, vai ser aquecido a partir da superfície, ok? Então, se nós formos olhar aí para o nosso balanço de energia, então, taxa de energia acumulada é igual à taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a gerada, certo? Então, pelas nossas hipóteses,
eu não tenho acúmulo porque o estado é estacionário, e também não tenho geração de energia nesse volume de controle aqui que a gente definiu, né? Então, sem geração de energia. Certo? Então, o nosso balanço aqui, a taxa de entrada vai ser igual à taxa de saída. Então, nesse volume de controle que a gente definiu, o que, que nós vamos ter que colocar aqui, pessoal? Tudo que está entrando nesse volume de controle de energia vai ser igual a tudo que está saindo. Então, se eu olhar no meu desenho, que nós acabamos de definir pelas flechinhas aqui, então, onde está a entrada de energia? A entrada de energia é o meu Q1 mais o meu Q2, que vai ser igual à saída de energia, que vai ser o meu Q3. Vocês concordam? E lembrando que esse Q2 aqui, ele é de convecção. Só para a gente sinalizar o entendimento. Então, concordam com o balanço até aqui? Tá lá o desenho. Sim. Valeu, obrigada, Thaís. Muito bem, pessoal. Então, agora o que a gente vai fazer é descrever como que eu vou calcular Q1, Q2 e Q3, certo? Então, vamos começar com o nosso Q1. Como que a gente pode calcular o Q1? Então, pessoal, pela termodinâmica, se a gente relembrar, se eu conheço a taxa de massa, eu sei qual é o calor específico e a temperatura em determinado ponto, isso me dá a taxa de calor, certo? Aproveitando a primeira lei da termodinâmica. Então, lembra da equação taxa de massa vezes o Cp que é conhecido, e como eu quero a taxa nesse ponto 1, então, a temperatura ali vai ser a minha temperatura em X. Certo? Que eu quero aquela taxa de massa, então vai ser a temperatura em X, que eu não sei qual é. Vamos deixar ela em aberto. Ok? Concordam? A taxa de massa, como vocês viram lá na videoaula, a gente fez uma análise dimensional da taxa de massa, posso reescrever taxa de massa como sendo ρ vezes a velocidade média, vezes a área de seção reta, certo? Se eu fizer uma análise dimensional aqui, o resultado vai ser taxa de massa, porque ρ é massa por volume, certo? Velocidade é comprimento por tempo, e área é comprimento ao quadrado. Então, fazendo essa análise dimensional, vai resultar em massa por tempo, perfeito? Outra coisa, pessoal, área de seção reta. Então, qual que é a área que eu vou colocar aqui para eu calcular, substituir aí essa minha taxa de massa? Então, a área é sempre a área perpendicular ao fluxo. Então, essa flechinha aqui, ó, tá me indicando qual é a direção do fluxo, certo? Então, a área perpendicular, vou tentar fazer o desenho aqui, é esta área. Essa área que eu acabei de desenhar é a área de seção reta perpendicular ao fluxo Q1. Concorda? Então, como que eu calculo essa área? Essa área é πd ao quadrado sobre 4, certo? Então, não é a área lateral do cilindro, porque eu tenho que pegar a área perpendicular ao fluxo, certo? Então, a área para esse fluxo, a área perpendicular, é πd ao quadrado sobre 4. Então, se eu substituir tudo isso lá na minha equação do Q1, então eu vou ficar com ρ, velocidade média, vou colocar o Cp aqui e a área de seção reta, πd ao quadrado por 4, vezes a minha temperatura no ponto X, certo? Então, essa vai ser, vamos numerar as nossas equações para a gente não se perder. Então, a nossa equação do balanço vai ser a 1, e essa equação nós vamos chamar de 2. E vamos reservar para utilizar no momento oportuno. Agora, então, vamos descrever o nosso Q2.
que, como nós vimos, é a troca de calor por convecção, certo? Como que a gente define e calcula troca de calor por convecção? Lei de resfriamento de Newton, certo? Então, pela definição, vai ser um coeficiente convectivo de troca de calor. Se eu estou escrevendo em termos de taxa, a área perpendicular ao fluxo convectivo. Então, se eu olhar aqui agora a área perpendicular ao fluxo convectivo, que é o 2, é a área lateral do cilindro, certo? Agora mudou. Então, vai ser a área, eu vou colocar aqui para não confundir, a lateral, que é a perpendicular a este fluxo, vezes uma diferença de temperatura da superfície, que eu vou chamar de TS, menos a temperatura do fluido, que eu não sei qual que é, mas é uma temperatura função de X, né? No ponto X em que eu quero calcular. Então, vou deixar em função do meu TX, certo? Agora, pessoal, qual que é a área lateral do cilindro? Aqui é π dl. Então, mudou a área, certo? Então, se eu substituir isso lá no meu Q2 vai ser o H, π dl, TS menos a temperatura no ponto X, certo? Lembrando uma coisa, pessoal, para esse nosso balancinho, então, nós estamos fazendo o nosso balanço para uma pequena parte representativa do fluido, né? Então, nessa parte que nós estamos representando do fluido aqui, o meu L, ó, é ΔX. É o X mais ΔX menos X, né? Certo? Então, essa distância aqui vai ser o nosso L, que é onde nós estamos fazendo o balanço por enquanto, que é ΔX. Certo? Então, lembrando que esse L aqui, para o nosso balanço, é o ΔX. Então, vai ser H, π, d, ΔX, temperatura da superfície, menos o meu TX. Então, essa equação, vamos chamá-la aí de 3. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Foi ela que Não, sugeriu. prof. Beleza. Então, vamos partir para o nosso Q3. Pessoal, então, semelhante ao que a gente representou a entrada, né, nós podemos representar a saída, porque a saída vai ser a taxa de massa, que é constante, né, então vai ser a taxa de massa vezes o calor específico do fluido, vezes a temperatura naquele ponto, que é agora o ponto X mais ΔX. Certo? Então, vai ser a taxa de massa vezes o calor específico, a temperatura em X mais ΔX. Bom, se a gente substituir a taxa de massa e a área superficial, a área de seção reta, ou seja, é a área também aqui perpendicular a esse fluxo 3, então também é a área de seção reta do cilindro, né? Então, substituindo aqui a taxa de massa e a área de seção reta. Então, nós vamos ficar com ρ, velocidade média, o CP, a área de seção reta é πd ao quadrado sobre 4, temperatura em X mais ΔX, certo? Deixa eu só conferir aqui. Isso aí. Então, essa vai ser a nossa equação 4. Perfeito? Então, agora que a gente já descreveu todos os termos do nosso balanço, o que nós vamos fazer? Substituir na equação geral do balanço de energia, que é a equação 1. Então, nós vamos pegar o Q1, Q2 e Q3 e substituir na equação 1.
Então, o que nós vamos ter aqui? Então, vai ser ρ, velocidade média, Cp, π d ao quadrado sobre 4, a temperatura em x, que é o meu Q1. Ok. Mais o Q2, que é o H, π d delta x, Ts menos Tx. Tudo isso igual ao Q3. Rho, velocidade média, Cp, π d ao quadrado sobre 4, temperatura em x mais delta x. Ok? Confere aí. Podemos simplificar aí, ó, o π que a gente tem nos 3 termos, né? Então, π nós podemos cortar aqui dos 3 termos. E um diâmetro, né? Não o d ao quadrado, mas um diâmetro a gente pode cortar aqui, ó. Que a gente está presente nos 2 termos, certo? Pessoal, rearranjando e reescrevendo essa equação, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse primeiro termo aqui lá para o outro lado com sinal negativo. E vejam bem, vou colocar em evidência ρ, Vm, Cp, d sobre 4. Então, vai ficar t em x mais delta x menos tx. Ok? Então, vamos escrever ρ, velocidade média, Cp, d sobre 4, vezes a temperatura em x mais delta x, menos o Tx, certo? Tudo isso é igual a H delta x Ts menos Tx. Vamos conferir aí para ver se a gente não está comendo barriga. Dúvidas aqui, pessoal? Certo, vou rearranjar de novo, certo? Vou passar todo esse termo aqui constante lá para o outro lado, dividindo, e vou passar o delta x dividindo também para o outro lado. Então, vai ficar Tx mais delta x menos Tx, dividido por delta x, tudo isso igual a H por ρ, velocidade média, Cp, d sobre 4, eu já vou colocar o 4 aqui, então, Ts menos Tx. Ok? Muito bem, pessoal. Olha que interessante o que a gente obteve aí. Então, como a gente representou um nosso pequenininho volume de controle, né, e a gente quer representar toda a nossa tubulação, se nós aplicarmos a hipótese do contínuo, o que é isso? Então, se eu aplicar o limite nessa equação, quando delta x tende a zero, certo? Eu vou aplicar o limite nessa equação quando delta x tende a zero. Então, vou aplicar aqui, ó, o limite, opa, o limite quando delta x tende a zero, certo? Em tudo isso aqui. Do outro lado da equação, também vou aplicar o limite, só que ele não é, o outro lado da equação não tem nada função de delta x, né? Então, o resultado vai ser igual ao que nós temos aqui do lado direito da equação, certo? Quem sabe me dizer qual é o resultado da aplicação desse limite no termo do lado esquerdo da equação? Definição de derivada, muito bem, certo?
Então, o resultado vai ser a derivada da função, então, em função da variável, que no nosso caso é x. Então, o resultado vai ser a derivada da temperatura com relação a x, certo? Então, vai ser um dt dx, que é a própria definição de derivada, certo? Vou passar esse termo do lado direito da equação para o outro lado negativo, então, menos h, 4 vezes o h, né? Rho, velocidade média, Cp vezes d, temperatura da superfície menos Tx, igual a zero. Dúvidas aqui? Todo mundo identifica que esse limite é a definição de derivada? Sim. Muito bem. Pessoal, eu quero inverter aqui dentro do meu parênteses, fazer Tx menos Ts. Só reescrever. Então, esse sinal aqui, ele vai ter que ser positivo. Então, se esse sinal for positivo, é a mesma coisa que eu inverter aqui dentro no parênteses, né? E depois fazer a distributiva. Concorda? Então, só vou reescrever dt dx mais 4h rho velocidade média Cp dt Tx menos Ts. Tudo isso igual a zero. Só reescrevi a equação. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora, para a gente obter e fazer o balanço de energia para todo o nosso volume de controle, então, para toda a tubulação, porque ele quer saber qual é o comprimento do tubo que eu tenho que ter para dar tempo de aquecer o fluido até 115 graus Celsius. Então, agora eu vou aplicar as minhas condições de contorno. Opa, vou escrever as minhas condições de contorno aí, né? Para, em seguida, eu fazer a integral dessa equação com relação à temperatura e à posição x, certo? Então, as minhas condições de contorno, então, em x igual a zero, a minha temperatura vai ser igual àquela temperatura de entrada que a gente colocou ali no desenho, né? Então, em x igual a zero, a temperatura é a temperatura de entrada, que é 15 graus Celsius. E a condição de contorno 2, no final da minha tubulação. Então, quero saber qual que é o meu L, qual é o comprimento que essa tubulação vai ter, para que a temperatura na saída seja de 115 graus Celsius. Então, agora, pessoal, eu posso integrar a nossa equação diferencial, separando as variáveis, e integrar com relação à temperatura e a x, né? Então, vejam bem o que eu vou fazer. Vou passar este termo para o outro lado, negativo. Aí eu vou passar o dx multiplicando, e esse termo relacionado à temperatura, para eu separar as variáveis, vou passar dividindo para o outro lado. Certo? Então, vai ficar dt dividido por tx menos ts igual a menos 4h rho, velocidade média, Cp vezes d, vezes o dx. Confere aí. E agora, então, eu vou integrar desse lado com relação à temperatura e desse lado com relação a x, aplicando as nossas condições de contorno. Então, x vai de 0 a L, e a temperatura onde x é 0, eu vou colocar aqui a temperatura de entrada, depois a gente substitui os dados, e x igual a L, eu tenho a temperatura de saída. Certo?
Então, muito bem, para a gente resolver essa integral do lado esquerdo, o que nós vamos ter que fazer? Então, chamar de U, né, o meu dx menos o ts. Então, o meu du vai ser igual ao meu dt, então, d função de x, né? Ts, a temperatura da superfície é constante, certo? Então, a derivada é zero. Ok? Então, du vai ser igual a dt. Substituir isso lá na minha integral, então, vou ter a integral de du de 1 dividido por u, certo? Então, essa integral, o resultado é ln de u mais constante, né? Então, eu vou aplicar isso no meu resultado. Então, reescrevendo a integral, então vai ser o ln de u, o meu u é tx menos ts. Então, tudo isso variando da temperatura de entrada até a temperatura de saída. Já a gente resolve essa parte. Do outro lado, a minha integral, percebam que 4H, ρ, velocidade média, Cp, diâmetro, tudo isso é constante, né? Então, integral de dx vai ser x de 0 a L. Então, o resultado vai ser menos 4H, ρ, velocidade média, Cp, diâmetro, x de 0 a L. Então, já vou colocar o meu L aqui. Certo? Então, vamos reescrever o nosso primeiro ln, né? Então, eu já vou juntar, né? Então, vai ficar ln de temperatura na saída. Ah, pessoal, cuidado para não confundir, né? Eu coloquei só TS como a temperatura na superfície, e esse TS aqui é a temperatura de saída. Então, só para não confundir, eu vou reescrever aqui. Vou colocar a temperatura de entrada como meu T0, que é a temperatura em X igual a zero. E na saída eu vou colocar um TL, tá? Que é a temperatura na posição X igual a L. Pode ser? E aí a temperatura da superfície fica como sendo TS. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa mudança que eu estou fazendo? Só para a gente não confundir? Vou considerar que está ok. Então, aqui vai ser T0 a TL, né? Então, vai ficar ln. Eu já vou juntar, né? Vai ficar um ln menos outro ln, que eu já vou colocar tudo junto, né? Então, ficaria ln de TL menos T da superfície, menos o ln de T0 menos T na superfície, que eu vou juntar tudo isso, então, termo positivo no numerador e o termo negativo no denominador. Então, TL menos T da superfície dividido por T0 menos T da superfície igual a menos 4HL, ρ, velocidade média, Cp vezes D. Vamos conferir. Ok, pessoal? Dúvidas aqui? Não? Podemos seguir? Então, pessoal, percebam que a gente não tem a velocidade média, né? Ele deu já direto a taxa de massa. Okay? Ele deu velocidade média, o ρ, né? O Cp a gente até tem. Então, se a gente lembrar, a nossa taxa de massa era ρ, velocidade média, vezes a área de seção reta, né, que era perpendicular a essa taxa de massa. Então, a área de seção reta é πd ao quadrado
sobre 4, certo? Então, se eu só rearranjar aqui, ó, porque o que eu tenho aqui? Para a gente observar, eu vou riscar aqui, ó, que a gente tem. Então, se eu colocar em evidência aqui, tudo que eu sinalizei na equação aqui de cima, Rho, velocidade média d sobre 4, só que, claro, tá invertido, né? Então, passar tudo o resto lá para o outro lado, vai ficar taxa de massa dividido por π. Então, tinha diâmetro ao quadrado, um diâmetro tá aqui, o outro eu vou passar dividindo. Vocês concordam com isso? Com base nessa equação aqui? Eu posso dizer que ρ vezes a velocidade média vezes um diâmetro dividido por 4 é igual a taxa de massa dividido por πd. Então, no lugar de 4 dividido por ρ vezes a velocidade média vezes o diâmetro, eu posso substituir isso por π vezes d dividido pela taxa de massa, né? Então, o inverso. Então, posso dizer que tudo isso aqui é igual a H vezes L π d taxa de massa Cp. Então, vamos verificar aí se a gente tem todos os nossos termos agora para calcular, né? Então, temperatura lá no final da tubulação é conhecida, T da superfície também, na entrada também eu conheço, o H foi dado, certo? Então, vou colocar aqui, né? O H foi dado, o comprimento é o que eu quero saber, o diâmetro foi dado, a capacidade, o calor específico foi dado e a taxa de massa foi dada. Ou seja, nessa minha equação, eu só tenho uma variável L, que é o comprimento que eu quero calcular. Certo? Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vou dar um tempinho aí para vocês substituírem os dados e fazerem esse cálculo, então, final do comprimento. Alguma dúvida, pessoal, até aqui, então, no balanço? Então, dá para calcular, já que vocês não têm dúvida? Lembrem sempre de fazer a análise dimensional, tá? Então, enquanto vocês vão fazendo aqui, eu vou colocando os dados aqui também.
Alguém já calculou o comprimento? Então, ali o diâmetro tem que converter para metro, que foi dado em centímetro, para fazer análise dimensional. Lembrando que watt é joule por segundo. Não esquecer desse sinal negativo, né, pessoal, para não dar um comprimento negativo aí. Isso, 60, meu Deus, 60,86 metros. Perfeito, pessoal. Então, vejam bem, nosso trocador de calor, a gente acabou de mencionando um parâmetro aí para o nosso trocador de calor, né, com base no balanço de energia. Então, para que eu tenha uma temperatura de saída, considerando que eu tenho vapor condensado na superfície a 120 graus Celsius e que a alimentação da nossa tubulação é de 0,3 kg por segundo de água a 15 graus Celsius, eu preciso ter um comprimento para que a temperatura na saída seja de 115 graus Celsius, eu preciso de um comprimento do trocador de calor de 60 metros. Então, quando vocês estudarem OP2, vocês vão ver que para um trocador de calor, casco tubo, enfim, isso é um comprimento razoável aí da minha tubulação para que ocorra essa troca térmica. Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Pessoal, então, quando vocês forem resolver um problema de escoamento interno, façam todo o balanço, tá bom? Porque provavelmente na prova eu vou pedir para vocês, então, faça o balanço de energia e calcule o comprimento, temperatura, enfim, o diâmetro, qualquer coisa aí que eu for perguntar. Com certeza eu vou querer que vocês façam o balanço, certo? Para demonstrar que vocês sabem fazer essa modelagem aí. Perfeito? Podemos passar para o próximo? Então, vamos lá. Pode. Beleza, obrigada. Então, vamos lá. Então, esse é o exercício da aula 17, o último exercício lá que eu deixei para vocês resolverem da aula 17. Muito tranquilo de resolver, pessoal, porque aqui nós vamos aplicar, então, correlação. É outra metodologia para a gente calcular a taxa, então a gente vai precisar de correlação para o cálculo do núcleo para depois calcular o H, certo? Então, ó, um tubo horizontal com 8 centímetros de diâmetro externo e 6 metros de comprimento, utilizado para o transporte de água quente, atravessa uma sala cuja temperatura ambiente, em média, é de 20 graus Celsius, e a pressão é 1 atm. Dado que a temperatura externa do tubo é igual a 70 graus Celsius, estime a perda de calor por convecção natural. Então, eu tenho uma sala aqui que está numa temperatura ambiente de 20 graus Celsius. E por essa sala vai ter toda uma tubulação que vai passar por essa sala, que a temperatura externa da superfície, então agora da superfície externa, é de 70 graus Celsius, certo? Então, se a gente considerar que o ar está em equilíbrio com essa parede aqui, com essa temperatura ambiente, eu posso dizer que essa temperatura ambiente vai ser a temperatura do meu fluido, certo? Que é de 20 graus Celsius.
Então, conforme esse ar, né, vai encostando nessa tubulação, ele vai sendo aquecido, vai subir e vai arrastar o ar frio para baixo. Então, por isso que eu tenho convecção natural. Tenho nada nessa sala provocando escoamento do ar. O escoamento do ar do ambiente vai ocorrer devido à convecção natural, certo? Então, por isso, o que nós estamos calculando não é o fluido que está passando aqui dentro dessa tubulação, não. Nós queremos dar o meio externo. Então, o meu fluido é o ar, e a temperatura da superfície é 70 graus Celsius, que é a temperatura da tubulação, do tubo, e a temperatura do fluido é 20 graus Celsius. Ok? Então, ele dá a dimensão, 8 centímetros de diâmetro externo e 6 metros de comprimento. Vamos deixar isso anotado. Então, como propriedades, a gente precisa pegar as propriedades desse fluido, né, pessoal? A gente vai precisar para calcular os nossos números adimensionais. Então, como eu disse para vocês na aula, para a gente pegar as propriedades, né? Então, a gente não sabe, a gente tem várias temperaturas dentro da camada limite, né? Então, para a gente pegar exatamente as propriedades que a gente vai utilizar para resolver, a gente faz uma temperatura de filme, que a gente chama. Então, há uma média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, né? Então, a nossa temperatura de filme vai ser de 45 graus, a 1 atm. Então, fui a tabelas de propriedade do fluido. Então, para o ar, nessa temperatura, condutividade térmica está aqui, viscosidade cinemática, Prandtl, e esse nosso beta, que aparece lá no número de Grashof, ele é definido como 1 dividido pela temperatura de filme, né? Lembrando que, neste caso, nesta equação, a temperatura de filme tem que ser introduzida em Kelvin, certo? Então, aí eu vou ter o meu parâmetro beta também, certo? Então, hipóteses que nós poderíamos colocar aqui. Primeiro, que nós temos convecção natural. Então, ele já disse isso lá no enunciado, né? Mas a gente também pôde avaliar isso a partir da interpretação do problema. Que mais? A geometria, então, é cilíndrica. Vamos considerar que essas propriedades físicas aqui que a gente pegou na temperatura de filme, elas vão ser constantes, tá? Ok, acho que o que a gente precisa de emergencial é isso. Se a gente precisar de mais coisas, a gente vai inserindo aqui nas nossas hipóteses, certo? Então, muito bem. O que ele está pedindo mesmo? Estime a taxa de perda de calor por convecção natural. Então, ele quer saber qual que é a taxa de perda de calor desta superfície para o fluido. Então, tá aqui, né? Ele quer saber qual que é essa taxa aqui. Pessoal, se eu tenho convecção, para eu calcular a taxa, o que eu vou usar? Lei de resfriamento de Newton. H vezes a área perpendicular, temperatura da superfície, menos a temperatura do fluido, certo? A área vai ser a área lateral do cilindro, né? Porque a superfície perpendicular ao fluxo é a área lateral do cilindro, certo? As temperaturas da superfície do fluido a gente tem, porém, nos falta o H, certo? Então, nós vamos ter que calcular o H com base numa correlação, de uma correlação para o número de Nusselt, certo? Então, vamos utilizar o Nusselt aí para estimar o H. Só que antes de escolher uma correlação para Nusselt, como nós temos convecção natural, quem vai descrever e me permitir achar uma correlação para o Nusselt é o número de
Rayleigh, que é o número de Grashof vezes o Prandtl. Então, se a gente relembrar a equação para o Grashof, não precisa decorar, tá? Isso aqui é formulário. Então, é a gravidade, o fator beta, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, aqui eu coloquei superfície, vamos manter. Dividido por π ao quadrado, vezes o número de Prandtl, que a gente tem. A gente já pegou lá na tabelinha para nossa temperatura de filme. Certo? Então, nós temos gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Estamos na superfície da Terra, né? O beta é 1 dividido pela temperatura em Kelvin, temperatura da superfície a gente tem, do fluido também, viscosidade cinemática a gente tem e Prandtl a gente tem. Então, primeira etapa aí, por favor, um tempinho para calcular o número de Rayleigh. Aqui para vocês pegarem os dados. Então, lembrando sempre de fazer uma análise dimensional. Ah, eu acho que aqui no meu número de Rayleigh faltou o diâmetro, né? Gravidade, beta, temperatura da superfície menos infinito. Ah, ok. Aqui, ó, é diâmetro ao cubo. Aí, agora sim a análise dimensional vai dar certo. Prof, você pode subir lá nos dados, por favor? Sim. Quando alguém já calcular, pode colocar aí no chat. Alguém? Já calculou? Não. Tem que dar na ordem de 10 a sexta, Larissa. Então, faça a análise dimensional aí certinho. Ó, o diâmetro está em centímetro, né? Tem isso que tem que arrumar para metro. A viscosidade cinemática tem 1 vezes 10 a quinta ao quadrado. Então, a viscosidade cinemática é ao quadrado aqui. Elevar ao cubo. Isso. 1,86 vezes 10 a sexta. Certo? Muito bem. Pessoal, vou interromper esse compartilhamento aqui e vou lá para a nossa aula de convecção natural para a gente escolher, então, uma correlação adequada para esse nosso caso.
Então, lá para a convecção natural, vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Sim. Certo, então a gente tem lá as correlações, que agora vão ser em função do número de Rayleigh, e aí tem essa tabelinha, né? Então, para placa vertical, placa horizontal, não, a nossa geometria é cilíndrica. Então, temos aí uma correlação para o cilindro horizontal longo, opa, é o nosso caso. Demais correlações, então, são no livro, né? Não vamos usar só a nossa aulinha, tem mais no livro. E essa correlação aí para o cilindro horizontal longo é válida para Rayleigh menor ou igual que 10 a 12. Nosso Rayleigh ficou na ordem de 10 a sexta. Então, portanto, é menor que 10 na 12. Então, podemos utilizar esta correlaçãozinha aí para calcular o número de Nusselt, certo? Então, vamos copiar ela lá para a nossa resolução. Copiem aí, que eu vou copiar essa correlação para cá. Então, cuidado na hora de resolver, que tem vários detalhes aí, né? Vou interromper o compartilhamento aqui e vou voltar a compartilhar o nosso exercício. Concordam com essa escolha? Dúvidas? Então, tá aí. Copiei a equação que estava lá para cá. Então, Nusselt vai ser função numa equação, então, função do Rayleigh, que está aqui, e do Prandtl. O resto são constantes, certo? Prandtl a gente tem, Rayleigh a gente tem. O que nós vamos fazer? Calcular o Nusselt. Por meio dessa equação. Então, vou dar um tempinho para vocês calcularem. Atenção, não esqueçam de ao final elevar tudo ao quadrado aí. O pessoal sempre esquece de elevar ao quadrado aí ao final, tá? Então, fiquem atentos. Um tempinho aí para calcular o Nusselt.
Alguém aí já conseguiu o Núcleo? Esse dá mais trabalho. Isso, Larissa. 14,75. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, com o valor do número de Núcleo, lembrando qual é a definição de Núcleo? Ele correlaciona convecção de calor com difusão de calor. Então, ele vai ser o coeficiente convectivo vezes um comprimento característico. Pessoal, se a minha geometria é cilíndrica, o comprimento característico vai ser o diâmetro. Cuidado para não confundir isso, certo? Tanto que a gente escolheu um núcleo válido com uma geometria cilíndrica. Então, o comprimento característico será o diâmetro, tá? Para o núcleo. Então, com o núcleo, o diâmetro a gente tem e a condutividade térmica do fluido a gente tem, é só calcular o H. Em seguida, calculado o H, nós vamos voltar para a nossa equação da taxa, da lei de resfriamento de Newton, que é o coeficiente convectivo vezes a área, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Diga, Larissa. De novo, eu fiz isso, né? É a segunda vez que eu faço isso. Obrigada. Vou voltar lá. Agora sim. Agora tá aparecendo aí? Muito bem. Então, atenção aí, como a gente falou, para calcular do núcleo, o comprimento característico é o diâmetro. Então, em seguida, nós voltamos para a nossa equação da taxa. O H vezes a área, a temperatura da superfície menos T infinito. Lembrando que a área é a área perpendicular ao fluxo, que agora, no nosso caso, como a gente desenhou lá, a área perpendicular é a área lateral do cilindro, certo? Que é πdl. Então, substituindo a área, é só calcular a taxa, certo? Então, um tempinho aí para vocês terminarem. Alguém já tem o H aí para a gente conferir? Então, quem concluir aí com o valor da taxa, por favor, pode colocar no chat para a gente conferir. Vamos lá, valor da taxa, quem já conseguiu? 375,48. Perfeito. Isso mesmo.
Muito bem, pessoal. Tranquilo esse exercício, né? Então, só tem que tomar cuidado aí para escolher a correlação correta para o núcleo, para calcular o Rayleigh certinho, não esquecer nenhum termo. Então, aqui tem que ter atenção. Não tem nada de dificuldade. É mais atenção para não esquecer nenhum termo, para fazer a análise dimensional correta e escolher as correlações adequadas. Certo? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula de hoje era isso. Estava previsto, era resolver os nossos exercícios. Para a próxima semana, então, eu vou começar a corrigir as provas, que eu ainda não comecei, mas final de semana eu começarei. Então, vocês vão ter as notas aí antes da próxima avaliação. Fiquem tranquilos. Então, desejo a todos um bom final de semana, uma boa tarde, bons estudos. E nos vemos na próxima sexta. Se cuidem muito. Um abraço. Tchau, prof. Bom final de semana para você também. Valeu, obrigada.